Olá, vamos dar início a mais um dia de estudos aqui no nosso canal. Vamos, como sempre, iniciar com a nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos, mais uma vez estamos aqui juntos, nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. A nossa casa, que tem os trabalhos doutrinários ou as reuniões públicas, sempre acontecendo às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. E eu estou sempre convidando vocês aqui, porque quem estiver passando por perto e quiser conhecer a casa será muito bem-vindo. E o nosso grupo de estudos, que acontece aqui nesse formato no canal e também de forma presencial, sempre às quartas-feiras, das 19h às 20h. Então, quem estiver passando por perto também na quarta-feira, será muito bem-vindo a estar conosco para nós estudarmos juntos o Livro dos Espíritos, que é o livro que nós estamos estudando no momento. Então, vamos lá? Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro segundo, que trata do mundo espírita ou dos espíritos, e estamos no capítulo 9 do livro segundo, cujo título é Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, ou seja, intervenção dos espíritos na dimensão material em que nós estamos encarnados. Então, capítulo 9, intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, nós estamos no item que trata dos espíritos, dos anjos da guarda, os espíritos protetores, familiares e simpáticos. E nós já alcançamos a pergunta 510 e vamos dar prosseguimento hoje com a pergunta número 511. Lembrando a vocês aqui que a tradução que eu leio aqui é a de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, que eu amo, vocês sabem, eu estou sempre falando isso. E vocês de casa acompanham com a tradução do Livro dos Espíritos que vocês tiverem. Então, vamos lá? Pergunta número 511, Kardec vai fazer aos espíritos. Além do espírito protetor, um mau espírito é ligado a cada indivíduo, tendo em vista incitá-lo ao mal, para que encontre ocasião de lutar entre o bem e o mal. Então, nós já vimos que cada um de nós tem um espírito protetor, um anjo guardião, alguém que zela, que cuida por nós, de cada um de nós, que quer, com esse cuidado, com essa missão que tem, nos inspirar ao melhor caminho, para que nós possamos fazer boas escolhas e para que nós possamos aproveitar o aprendizado que nós estamos tendo no momento através do personagem que está atuando, que a gente aproveite da melhor forma possível. Então, Kardec, é como se ele dissesse, já entendi que a gente tem um espírito protetor que zela, que cuida, que nos protege, que vai nos inspirar a um bom caminho, a boas escolhas. E existe também, para cada um de nós, um espírito que vai fazer o contrário, que vai nos incitar, nos inspirar a fazer o mal, para que a gente possa ter aquela brigazinha que tem no desenho animado, o anjinho de um lado e o diabinho do outro, para que a gente fique nessa luta sempre. Para que lado nós vamos? Eu vou escolher fazer o bem ou eu vou escolher ir por um caminho equivocado? Então, Kardec está perguntando se cada um de nós, assim como temos alguém que zela,
tem alguém que está ali com uma missão, com uma função de nos incitar ao mal? Resposta dos espíritos: ligado não é bem a palavra. É verdade que os maus espíritos procuram desviar os homens do bom caminho para quando encontram... Oh, desculpe, gente, eu li uma linha e outra. Voltando. Ligado não é bem a palavra. É verdade que os maus espíritos procuram desviar os homens do bom caminho quando encontram ocasião. Mas quando algum deles se liga a um indivíduo, o faz por si mesmo, porque espera ser escutado. Então haverá a luta entre o bem e o mal e vencerá aquele a cujo domínio o homem se submeter. Então vamos lá, que existe uma diferença aí muito grande. O anjo guardião, o espírito protetor, ele é designado, ele vai ter esse compromisso, essa missão de nos acompanhar e de nos auxiliar. Então existe alguém, um espírito que é designado para isso. O contrário, não existe alguém, um espírito que vai ser designado para estar nos cutucando, não. Quando aparece a ocasião, porque os espíritos que ainda, por ignorância, por não entender ainda que isso atrasa o seu próprio processo, a sua evolução, que isso vai de encontro ao seu crescimento pessoal e atua dessa forma querendo prejudicar outro, quando eles vão procurar alguém para fazer isso e eles encontram uma ocasião para que isso aconteça, ou seja, nós damos uma brecha, nós baixamos o nosso padrão, a nossa vigilância não está tão atenta, assim como o mestre nos chamou a atenção, dizendo orar e vigiar sem cessar. Quando eles encontram essa ocasião, eles vão se ligar a essa pessoa, mas eles estão fazendo por eles mesmos, por escolha própria. Não foi porque eles foram designados para essa tarefa. E ele faz isso porque ele espera ser escutado. Ou ele sente que nessa investida ele pode se dar bem, ele pode ser ouvido, a sua influência vai encontrar eco, vai encontrar resposta, vai encontrar aceitação, mas ele está fazendo por escolha própria. Por outro lado, nós é que damos a permissão interna disso acontecer, porque foi por nossa invigilância, porque não oramos e vigiamos o suficiente, que eles se aproximaram. E aí os espíritos fecham a questão dizendo, então aí sim haverá a luta entre o bem e o mal. Por quê? Porque eu permiti que esse espírito se aproximasse de mim, que ele começasse a me inspirar a coisas que não vão ser boas para o meu desenvolvimento, para o meu crescimento enquanto espírito. E se eu escutar e no exercício do meu livre-arbítrio eu resolver atuar a partir da influência, da inspiração desse espírito, significa que aquilo que ainda precisa ser modificado em mim teve mais força. Então, nessa luta entre o bem e o mal, se o mal vencer, é porque eu me permiti e me submeti a este domínio. Mas a escolha foi minha, no meu exercício do livre-arbítrio, que nesse caso é uma escolha equivocada e que me distancia da minha meta, daquilo que
eu tenho como objetivo de crescimento enquanto espírito imortal. Então, essa foi a pergunta número 511. Pergunta 512. Podemos ter vários espíritos protetores? Então, assim, eu quero uns 5 para poder dar conta, né? Para não ter erro, para eu não correr o risco. Será que eu posso ter 5 espíritos protetores? Essa é a pergunta de Kardec, né? Se nós podemos ter vários espíritos protetores. Lembrando que é aquela pessoa que vai ser responsável em acompanhar o nosso processo, o nosso aprendizado, está sempre perto de nós, nos inspirando, nos auxiliando para que nós possamos fazer boas escolhas. Eu posso ter mais de um? Pergunta de Kardec. Vamos à resposta dos espíritos. Cada homem tem sempre espíritos simpáticos, mais ou menos elevados e que se afeiçoam e se interessam por ele, como há também os que o assistem no mal. Então, espíritos simpáticos não é espírito protetor, aquele que é designado. Então, por essa resposta, a gente presume que os espíritos estão dizendo que nós temos muitas pessoas que se interessam por nós, que querem nos acompanhar, que já tiveram histórias conosco, convivências em diversas outras experiências, que se tornaram simpáticos pela forma como nós escolhemos viver a vida, pelos nossos sentimentos, que nós temos vários, que são mais elevados ou menos elevados, ou que estão no mesmo nível de evolução que a gente. Só que eles chamam a atenção aqui. Mas também, como há aqueles que se interessam, há também diversos que estão esperando apenas uma oportunidade, esperando que a gente dê uma brechinha sequer, que a gente cometa uma invigilância, porque é para orar e vigiar sem cessar. Então, é para a gente estar sempre atento ao nosso processo, aos nossos sentimentos, à nossa forma de atuar, a nossa forma de se conectar com o divino, com o outro e com a gente mesmo, e que vai esperar qualquer fração de segundo de vacilo nosso para estar nos incitando, nos inspirando a caminhos e a escolhas equivocadas, porque no final das contas nós já vimos que a escolha é sempre nossa, do caminho que nós vamos seguir. Então, existem muitos espíritos que na nossa jornada heróica de simples e ignorante até a nossa meta de consciência plena, de felicidade, que vão nos acompanhar, que vão estar por perto e que vão estar torcendo por nós. Mas estarmos também atentos que a qualquer brechinha que a gente der, aqueles que ainda não querem a nossa felicidade, não querem que a gente avance, vão também estar por perto, nos incitando para ver qual a escolha que nós faremos no exercício do nosso livre-arbítrio. Então, essa foi a pergunta número 512. Prosseguindo, Kardec pergunta, 513. Os espíritos simpáticos agem em virtude de uma missão? Você veja como Kardec é perfeito na metodologia que ele utilizou para nos auxiliar com o Livro dos Espíritos como um instrumento de reflexão. Ele pergunta se nós podemos ter vários espíritos protetores.
os espíritos respondem que nós temos sempre espíritos simpáticos. Aí ele vai. E os simpáticos, os espíritos simpáticos? Ele age em virtude de uma missão, porque a missão, o compromisso é do espírito protetor, do anjo da guarda. Como os espíritos responderam que nós temos vários, que podemos ter muitos espíritos simpáticos, ele pergunta, então os simpáticos também agem em virtude de uma missão, de um dever de estar ao nosso lado? Vamos lá, a resposta dos espíritos. Às vezes podem ter uma missão temporária, mas geralmente são solicitados apenas pela similitude de pensamentos e sentimentos, tanto no bem quanto no mal. Então, os espíritos simpáticos são aqueles que se afinizam com a nossa forma de ser, com os nossos pensamentos, a forma com que nós enxergamos a vida, o mundo, com os sentimentos que habitam dentro de nós. Quais são os sentimentos, as habilidades que nós já conquistamos, que já integramos, que aquilo já é consolidado em nós. Então, por semelhança, similitude, esses espíritos se aproximam de nós. Então, são pessoas que se já desenvolveram a bondade, a fraternidade, espíritos que já têm a bondade, a fraternidade, a caridade, vão se aproximar pela semelhança de sentimentos, de pensamentos, de forma como vem o mundo. Então, eles têm, às vezes, essa missão, ou seja, esse compromisso, uma tarefa de nos auxiliar, mas é de forma temporária. A gente já viu que o anjo da guarda, o espírito protetor, é uma coisa mais constante, mais de longo prazo. Os simpáticos, eles podem ter, assim, durante um tempo, nos auxiliar para que nós possamos adquirir algumas habilidades que a gente ainda está meio fraquinho, que a gente ainda não esteja fortalecido. Então, assim, ó, fica durante um tempo com Sandra Naira aí para ver se ela, nessa experiência, ela assume, se ela consegue fazer com que a bondade penetre mais no seu íntimo, com que ela faça com que a bondade faça parte dela como espírito durante um tempo, que é diferente do anjo guardião, do espírito protetor, que tem um compromisso mais longo com a gente. A gente já viu, às vezes, por diversas encarnações, muitas experiências. Então, esses espíritos simpáticos podem ter, às vezes, uma missão, um compromisso, uma tarefa temporária conosco, mas geralmente são solicitados a fazer isso pela semelhança de pensamentos e sentimentos. Só que os espíritos complementam. E essa semelhança, porque espírito simpático pode ter a semelhança de pensamentos e sentimentos, tanto aqueles que são bons e que nos fazem caminhar, como aqueles que não são e que atrasam a nossa caminhada. Então, fechando, os espíritos dizem, simpáticos por semelhança de pensamento e de sentimento, tanto no bem como no mal. Então, semelhança de pensamentos que são voltados para o bem, para o belo, para o que é útil, como aquilo que também não é. Quem é semelhante vai se aproximar, vai estar perto. Essa foi a pergunta 513. Mas aí, Kardec, né? Como que é que a gente entenda direitinho e não fique nenhuma dúvida? Ele faz a pergunta 513A, complementando. Parece resultar daí que os espíritos simpáticos podem ser bons ou maus. Vamos ler maus aqui como
ignorantes ainda do que é melhor para si, para o outro e para a coletividade a qual está inserido, né? Porque não existe espírito mau, existe espírito ignorante ainda do seu processo, do que para que foi criado. Então é mal nesse sentido, não foi criado um espírito bom e outro espírito mau. Mal no sentido de que ignora ainda o que é melhor para si e para o outro. Então, pergunta 513A parece resultar daí dessa resposta anterior que os espíritos simpáticos podem ser bons ou maus. Resposta dos espíritos: sim, qualquer que seja o seu caráter, o homem encontra sempre espíritos que simpatizam com ele. Então, seja onde quer que eu esteja, na minha trajetória evolutiva, no meu lugar, no meu desenvolvimento do meu processo, vão ter sempre pessoas, espíritos que se afinizam, que estão no mesmo patamar e que podem se aproximar através dessa afinidade, seja ela boa, útil, bela ou não. Então, essa foi a pergunta número 513A. E nós vamos ficar por aqui hoje, porque é muita coisa para a gente refletir. E, afinal de contas, eu estou repetindo sempre aqui. Eu sei que eu sou chata, às vezes eu repito bastante, mas é para a gente entender cada vez melhor. Nós somos um grupo de estudos e não um grupo de leitura, né? Para fazer leitura, vocês não precisam de mim aqui. Então, nós vamos ficar com essas perguntas da 511 até a 513A, para que a gente possa refletir durante essa semana e que ela nos sirva de inspiração para as nossas escolhas até a próxima quarta, porque é claro que eu espero vocês aqui. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que o teu amor, querido amigo, amado Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Beijo especial hoje para Railda, para Senhor Miguel, para Sônia, para Tininha, para Nilda, sempre na lembrança do grupo, sempre aqui conosco. Um beijo no coração de vocês, um beijo no coração de todos e, é claro, até a semana que vem.